Boa tarde para todo mundo que está aí, para quem está ao vivo no YouTube, para quem está no aplicativo, para quem está na FM e para quem está no Instagram. Boa tarde para todos. Eu estou aqui, como sempre, incentivando você a ler e trazendo inspiração para você a ler. Me segue no Instagram, olha aqui o meu Instagram, Daisy Gouveia Oficial, e me mandem as suas perguntas. Hoje a gente vai estar com uma inspiração muito grande. Hoje veio a doutora Cláudia Memória, e ela é psicóloga, e ela é doutora pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, mestre pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Então, ela sabe tudo de déficit de atenção, e a gente vai hoje resolver todas as dúvidas de vocês. No Instagram, na rádio, todo mundo que quiser perguntar, estamos aqui, tá? Então, muito obrigada por ter vindo, Cláudia. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com essa bagagem para solucionar essas dúvidas. Hoje eu trouxe a Cláudia, por quê? Porque todo mundo me reclama, né? Porque você sabe, eu tenho um Instagram que incentiva a leitura, eu estou aqui sempre querendo incentivar a leitura, e o déficit de atenção é uma coisa que emperra as pessoas, e aí elas não conseguem ler, começa a ler um livro e voa, e isso é um problemão, né? Então, o que é esse déficit de atenção e quais são os principais sintomas? Então, acho que é importante a gente tentar primeiro contextualizar o que causa um déficit de atenção, né? Ela tem causas. Tem causas. Então, a gente tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico psiquiátrico, né? Normalmente ele é dado por uma equipe de especialistas, e este pode ser uma das causas do déficit de atenção. Mas, um primeiro aviso. A hiperatividade. A hiperatividade e a desatenção, eu posso até falar um pouquinho dos critérios, tá? Tá. Antes da gente falar de outras causas. Então, se um adulto, né, começa, por exemplo, ele entra numa empresa, ele está se preparando para um concurso e ele se considera desatento, ou ele foi subdiagnosticado durante toda a vida, ou ele realmente não tem o déficit de atenção, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. As pessoas precisam apresentar os primeiros sintomas antes dos 12 anos de idade, tá? Isso quando a gente fala do TDAH, que é a abreviatura do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porém, tem uma questão que é muito frequente no meu consultório, eu sou neuropsicóloga, e é um grande motivador de encaminhamentos. As pessoas acreditam terem o transtorno, mas normalmente elas estão dormindo mal, elas estão estressadas, elas podem estar sofrendo de um burnout, né, que é um tipo de depressão associada ao trabalho. Elas podem ter todos esses conjuntos, principalmente as preocupações. Dormir bem, eu sempre falo para vocês, é importantíssimo. E a leitura à noite, ela leva um sono gostoso, né? Exato. Então, leiam à noite, porque aí, se você não tem déficit de atenção, também a sua memória vai ficar um pouco mais preservada. Com toda certeza. A gente dorme para se refazer do dia e a gente dorme para sintetizar as proteínas da memória. Olha lá, então, tá vendo? A gente dorme para muitas funções. Então, só retomando um pouquinho essa questão, eu falo que assim, se um adulto está se considerando desatento e acredita ter o transtorno, TDAH não brota, tá, gente? A pessoa não acorda e de repente tem o transtorno. Ela precisa de ter características ainda na primeira infância ou até os 12 anos. E super importante fazer o diagnóstico diferencial, que são coisas que tiram a sua atenção, como ansiedade, que normalmente é a causa número 1 do déficit de atenção. Tá? Então, a gente tem que limpar o quadro para realmente a gente falar que está diante de um TDAH. É mais fácil quando a pessoa tem um transtorno mais evidente, né? Se é leve, a pessoa passa a vida inteira, não sabe e vai perceber depois, né? E tem uma outra questão. Se a pessoa tem uma inteligência mais alta, a pessoa pode ser superdotada e ter o TDAH.
Não são condições excludentes. E aí ela camufla? Ela camufla. Ah. E aí o déficit fica um pouco mais leve do que realmente ele deveria ser, porque tem estratégia. Tem uma coisa muito bonita no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. Então, e ela trouxe um cérebro, gente, olha que lindo. Eu até trouxe aqui meu modelinho que fica no próprio consultório. Então, aproveitando, essa região frontal é a nossa região de atenção. Então, toda vez que eu estou muito concentrada numa leitura, numa aula, numa explicação, o cérebro fica nessa posição, na calota craniana, certo? Então, é essa região que está sendo mobilizada, está consumindo bastante energia. Por isso que, às vezes, quando a gente está num curso muito longo ou um conteúdo muito denso, a gente se sente fisicamente cansado. E dor de cabeça? E dor de cabeça também, porque o cérebro está demandando essa energia. Eu acho que o meu demanda muito, eu estou sempre com dor de cabeça. Mas pode né, acontecer. E dor de cabeça pode ser tensional também. Né? Então a gente contrai o trapézio, outro músculo tem que estender e a gente acaba sentindo dor de cabeça, mas por conta de tensão muscular. Então isso é uma questão. Bom, o déficit de atenção nem sempre vem com a hiperatividade, né? Nem sempre. Até falando também dos critérios, né? Existem pessoas que são, sobretudo, desatentas, existem pessoas que são hiperativas, impulsivas, isso é bem legal também da gente pensar. A criança, ela tende a ser mais agitada, então o agitado ele aparece mais, então ele é hiperativo. Hiperatividade é mais comum em meninos e desatenção em meninas. E isso acaba impactando, inclusive, o diagnóstico, porque o menino, ele transtorna, às vezes, o ambiente, né? E a menina, ela voa, né? Então, ela tá ali, quietinha, ela é mais quietinha, e o menino sempre ativo. E, às vezes, a menina recebe o diagnóstico um pouco mais tarde ou não recebe. Então, você tem o desatento, né? Você tem o hiperativo e você tem o misto, que é quando a pessoa apresenta os dois tipos de sintoma, tanto desatenção quanto hiperatividade. Nossa. A gente tem muito que prestar atenção, né? Como que uma pessoa que tem um filho que acha que tem o déficit de atenção pode identificar se é realmente? Ótima pergunta. Porque o que caracteriza um transtorno? Transtorno é algo que traz prejuízo amplo. Essa pessoa, né, pensando numa criança, no adolescente, ela precisa de ter prejuízo nas relações sociais, no desempenho escolar. Ela precisa... É muito comum, né, que essa criança tenha algum tipo de dificuldade emocional, porque ela começa a se sentir inadequada, ela não lê o ambiente. Então, se a criança está sofrendo, o sofrimento é um indicativo de transtorno. Outro que é o pulo do gato. Se é dificuldade, a dificuldade cede com a intervenção. Então, se essa criança, ela recebe auxílio com o psicopedagogo, né, ou com o fonoaudiólogo, essa criança é devidamente tratada, com os meses de intervenção, a dificuldade remite. Então, o que isso mostra? Que era uma coisa transitória e não tinha característica para falar de transtorno. Então, isso é um pontinho bem importante. O outro é a escola, né, pelo número de horas que a criança passa. Então, é muito importante que os pais tenham acesso aos relatórios. Existem escalas também, tem uma escala chamada SNAP, que se a gente colocar na internet a gente acha que ela tem alguns critérios. Muito cuidado para não se fazer autodiagnóstico, ela é muito mais, né, para que a gente tenha uma ideia, para que a gente compreenda o quadro, mas não para se autodiagnosticar. O diagnóstico ele fica para os especialistas, porque tem muita comorbidade. Então pode ter ansiedade, pode ter problema de insônia, pode ter uma dificuldade psicopedagógica, né? A criança não é tão adaptada ao estilo daquela escola. Então precisa... tipo de alfabetização, né? Exato, precisa ter Você sabe que a minha primeira formação foi fonoaudiologia, né? Que legal. E depois eu trabalhei com moda e agora estou trabalhando com leitura. Então fiz várias transições de carreira. Mas tudo a seu tempo. E a escola nisso tudo? Como é que tá? Porque eu trabalhei em escola como fono, né? Então é importante. Existe esse acompanhamento da escola também? Nós estamos resguardados, né, pelas leis de diretrizes básicas que deveriam, né, essas leis deveriam dar esse tipo de adaptação curricular, né, no caso de ter um TDAH.
Às vezes o TDAH é acompanhado de uma dislexia, que também está resguardada por essas adaptações curriculares. Então, existe um amparo, né? Então, assim, uma família devidamente munida, né, de um laudo, né, com o CID, né, que é o código da doença, ela tem o direito e a escola tem o dever de fazer essas adaptações, né? Se for um grau mais elevado, essa criança precisa de um tutor, né? Ela precisa de um professor auxiliar para que ela possa aprender, né, assim, para que ela possa transpor essa dificuldade inicial. Porque às vezes no TDAH a gente tem essa dificuldade de leitura, inclusive. Temos, né, uma pergunta aí? Então, os seguidores estão querendo saber se tem uma idade específica onde se desenvolve esses sintomas. Como vocês conseguem perceber? Mais de uma, hein? Ótimo. A idade é um dos critérios, né? Quando a gente estava falando de como que esse raciocínio é feito. Então, a criança muito nova, então nós estamos falando de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, né? Principalmente sem essa criança mais novinha, ela pode ser agitada pela própria fase do desenvolvimento, né? Então, assim, uma criança que é extremamente quieta, pode ser uma personalidade mais introspectiva, mas também a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, os primeiros sintomas, né, tanto da desatenção quanto da hiperatividade, eles, antes do nosso DSM-5, que é o código atual, precisava aparecer antes dos 7 anos. Então, era mais ou menos na idade que a criança entrava na escola, que a dificuldade ficava mais evidente. Porque aí é que, né, aparece, né, as dificuldades. E agora, no último código, que é de 2013, que é o que a gente usa atualmente ainda, né, os códigos ficam por muito tempo vigentes, eles aumentaram para 12 anos. Então, essas crianças, elas apresentando, né, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade até os 12 anos, ela atende critério. E principalmente, o prejuízo tem que ser em vários ambientes. Uma criança que é desatenta só na escola, mas não é em outros ambientes, isso também é um sinal de alerta para a gente, né? Legal. Tem mais alguma pergunta? Bom, a maioria das pessoas que me procura o tempo todo dizendo que voa ao ler. Então, que dicas que você pode dar nesse sentido? Leitura é hábito. Então, as pessoas... isso é importante, gente, que eu vivo falando para vocês. É hábito, e hábito a gente faz na constância de todos os dias. Exato. Porque o hábito confere proficiência. Então, qualquer coisa que eu faça com repetição, pode falar. Eu faço com mais velocidade, eu faço com menos esforço, porque existe um certo automatismo, né? Por isso que algumas coisas ficam habituais para a gente. E a leitura, ela precisa de condições favoráveis. Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm um ambiente muito dispersivo, né? Então, assim, tem muita tela, tem muito ruído. Então, assim... Redes sociais, aquele alarme, né? As notificações do telefone celular. Então, primeiro, a gente precisa de um ambiente... Né? Primeiro, a gente precisa da recorrência, né? Que o hábito vem disso. Segundo, a gente precisa de um ambiente favorável. E terceiro, existem formas mais eficientes da gente estudar. Então, eu até trouxe o cérebro para falar um pouquinho dessa lateralização. Agora a gente vai saber como é que vai se concentrar, gente. Então, o nosso cérebro, à esquerda, né, que é o nosso hemisfério esquerdo, ele é mais de linguagem. Então, tudo que quando a gente está entendendo, quando a gente está emitindo, a gente está usando muito esse lado. Mas este lado direito, nosso hemisfério direito, é o lado que a gente dá tom, essa prosódia, né, quando a gente oscila o tom da nossa voz. Às vezes a gente está escutando alguém e a voz é mais monotônica e a gente vai ficando mais desinteressado. Então, prosódia está aqui, e aqui tem uma característica super importante para os estudos, que é a imaginação. Então, se eu estou lendo e eu estou visualizando, né? Eu estou acompanhando uma história. Então, essa história se passa em qual época, qual o vestuário que essas pessoas podem estar usando. Então, quanto mais elemento, quanto mais eu junto os dois hemisférios na leitura, maior a retenção. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão lendo com o hemisfério esquerdo e o direito está distraindo. O direito, ele está falando. Você tem que se preocupar com uma coisa que vai acontecer hoje à noite, né? Então, ele é o grande vilão que ele pode ser chamado exatamente para que a gente leia com mais qualidade. Não sei se
Tem algum alimento, alguma alimentação que você possa indicar para o cérebro? Olha, existem estudos, né, falando dos alimentos, mas eu até prefiro não entrar tanto nessa área, por ser uma área mais, né, dos nutrólogos, das nutricionistas, mas assim, existem, né, até o próprio efeito da cafeína, né, algumas pessoas falam que precisam, às vezes, de estar um pouco mais concentradas, né, e fazem uso. E que o café pode ajudar? O café pode, porém, se a pessoa fica muito ansiosa, pode dispersar, né, porque o excesso de ansiedade também, se a pessoa fica muito agitada, isso atrapalha nessa convergência de esforços aqui de leitura com visualização. Né? Eu acho que o que também ajuda é você se ajudar. Por exemplo, a gente tem um clube de leitura. E no clube de leitura, às vezes quem usa Kindle não tem orelha de livro, não tem capa. Isso ajuda muito. Eu tenho falado e é importante. Se você usa Kindle para ler, você tem que dar um jeitinho de entrar na internet e ler a orelha do livro, porque ela vai te orientar na leitura. Ela vai te deixar naquele espaço, naquele momento. Alguns livros você precisa da orelha, outros nem tanto. A gente acabou de ler um livro que era a Bibliotecária dos Livros Queimados, e ela se passa em 3 lugares diferentes e em 3 momentos diferentes. Então, para você se situar, a orelha dava aquele toque. A fulana está aqui e está nessa data. A fulana está aqui e está nessa data. Então, isso deu uma estrutura para elas poderem acompanhar. As que tinham mais dificuldade, né? Então, eu acho que é importante também isso. O ambiente é absolutamente necessário, né? Que tenha silêncio, que tenha conforto, uma cadeira gostosa, uma iluminação, óculos com a atualização até o próprio certinha, contraste, né? Por conta da iluminação. Tudo muito bem. Tem mais pergunta? Então vamos lá. Ela quer saber se o déficit de atenção pode ser um fator hereditário, porque ela é desatenta, então ela está preocupada com o filho. Pode ser que tenha puxado isso dela? Excelente pergunta. Eu acho que é. Por quê? Quando a gente começa uma investigação de TDAH, muito provavelmente a gente acha um parente de primeiro grau. Então, vai ser um dos pais, né? Vai ter um irmão, um tio. Então, existe uma carga, né? Existe uma herdabilidade do transtorno. E tem uma outra questão que às vezes a gente não leva tanto em consideração, mas é bem interessante. Nós somos seres de referência, né? Então, a gente mimetiza, a gente espelha o que está no nosso ambiente. Se a gente tem um dos pais com TDAH, né, e eventualmente até os 2, a gente tem aquilo como uma referência. E às vezes eles são mais desorganizados, eles são mais procrastinadores. Então, além de ter uma carga, né, genética, essa questão da herdabilidade, eu tenho um ambiente mais desorganizador. Então, eu tenho uma dificuldade de transpor aquilo porque eu tenho pouco repertório. Então, aqui que está a questão primordial da intervenção. A intervenção auxilia na criação dessa organização, das técnicas de estudo, né? Uma outra, quando você estava até falando das técnicas de estudo, uma das coisas mais eficientes, claro que tem coisa que a gente não vai sublinhar, mas é o marcador amarelo, até pelo contraste. Eu sempre falo isso. Né? Sublinhar é muito bom, porque se você pega o livro e sublinha ele inteiro, não adianta. Tem que ser realmente tem que ser uma coisa bem... palavra-chave. Né? Você tem que prestar atenção no que é importante naquela página, naquele capítulo, de repente até fazer resuminho, né? E muito mapa mental. Então, assim, se o hemisfério direito é o hemisfério da visualização, e às vezes é o que nos distrai, chamar esse hemisfério direito para a leitura. Porque o que é o mapa mental? Você pode colocar palavras principais, né? Você cria uma árvore, então de uma ideia central sai o núcleo, por exemplo, a sua história, né? Que se passa em 3 tempos. Então você teria 3 ramificações, e dessas ramificações, o que é importante naquela
história, né, naquele período da história. Marcar com cores diferentes, de repente. Se você tem 3 personagens muito importantes então, marcar o que é mais importante naquele capítulo. A Laura é azul, o Alexandre é vermelho, e aí você faz as cores e pode prestar atenção. Isso quando a compreensão está muito prejudicada, né? Mas é bom. Eu, às vezes, em alguns livros que são mais complicados, eu acho que dá muito certo, né? Que outras dicas você pode dar para quem tem o déficit hoje? Porque hoje, por exemplo, muita gente quer adquirir o hábito de leitura. E não adquiriu na infância, que é a melhor época, né? É onde a gente espelha os pais e pode ter uma leitura mais constante, mais todo dia. Mas tem muita gente que quer, que tem vontade, né? Compra livro, não consegue ler, tá com aquela leitura travada. Que dica que você pode dar? Excelente. Acho que, assim, além das dicas, a leitura, ela é protetiva. Então, existem estudos que mostram que as pessoas que têm hábitos de leitura, né, que têm uma escolaridade mais alta, que às vezes não necessariamente é somente a escolaridade, né, pode ser também o hábito, né, de ter um hábito frequente. O que acontece? O cérebro, ele vai criando várias ramificações, que é esse fenômeno da neuroplasticidade. Então, se eventualmente essa pessoa sofre algum dano, tá? Hipoteticamente, ela teve um AVC, o cérebro tem onde se refazer. Então, leitura, gente, é uma questão de saúde pública, né? As pessoas precisam estimular o cérebro através da leitura, ok? Então, um primeiro convite, intimação. E né? Seria melhor para essa restauração do cérebro, se a pessoa tem o AVC. Qualquer tipo de problema cerebral. Então, poderia ser um traumatismo, né? Uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente e teve um traumatismo craniano. Se ela tem o hábito, se ela tem uma escolarização mais alta e uma leitura mais frequente, ela tem mais recurso para se refazer do acidente. Então, olha como realmente é uma questão de saúde pública. Saúde pública, né? Então, a gente tem que levar isso Eu também. falo, porque não é só nisso, né? O vocabulário da gente aumenta, o conteúdo da conversa, até no trabalho você vai ter mais oportunidade. Exato, mais assunto, né? Mais assunto, Então, voltando na perguntinha relativa à leitura em TDAH. Então, assim, pessoas que têm TDAH, elas podem se beneficiar de leitura em voz alta. Porque uma das características do TDAH é que ele tem uma confusão porque assim, a gente lê com a nossa rota fonológica, que é o sonzinho mesmo da palavra, e a gente lê com o que a gente chama de rota lexical, que é quando a gente tem o significante e o significado. Exatamente. Então, quanto mais proficiente nós somos de leitura, mais a gente consegue ler com rapidez. Então, às vezes, o que acontece no TDAH? Por que ele se dispersa? Porque ele começa a ler tão devagar, ele está lendo, mas não está compreendendo, né? Então, isso é um fator que prejudica. Então, uma tentativa é se ouvir, né? Porque o som da palavra pode facilitar essa retenção. Isso para quem tem TDAH. Uma perguntinha? A Conceição está falando que a filha dela tem 25 anos. Ela foi diagnosticada com TDAH aos 10 anos de idade. Já fez terapia, fono. Então, não sei se você dá alguma dica além dessas, porque ela falou que ela está com dificuldade. Para o TDAH, existem terapias bem especializadas, né? Então, além desse acompanhamento psicológico, porque o acompanhamento psicológico ele pode estar relacionado a uma insegurança, né, que a pessoa pode desenvolver nesse contexto escolar. Existe a terapia fonoaudiológica, tem que descartar algumas alterações, como o processamento auditivo central, né, que é um exame que também vale a pena ser feito para saber se isso está relacionado à dificuldade. Mas a grande, assim, não tem mágica. A grande lógica é intervenção, repetição, constância. Essa disciplina que a gente vai criando aquelas ramificações que eu comentei no nosso cérebro, que vão dando essa retaguarda para eu criar estratégia quando eu estou diante de uma dificuldade. E remédio? Existe remédio também, tá? Que são os psicoestimulantes. Então, assim, normalmente esses remédios eles são prescritos, né, por psiquiatras ou por neurologistas.
eles são muito bem-vindos quando a pessoa realmente tem TDAH. Porque o que acontece hoje, né, principalmente neste momento? As pessoas fazem abuso dos psicoestimulantes para ficarem mais atentas e terem uma espécie de... como se fosse um aumento da capacidade cerebral. Mas isso tem um custo, tá? Então, assim, se a pessoa fica mais ansiosa, ela também tem a leitura prejudicada. Então, não adianta você tomar um psicoestimulante achando que sua atenção vai lá para as alturas se você fica muito inquieta, né? Então, se essa inquietude também vai atrapalhar no processo de concentração, né? Mas existe tratamento. O tratamento, ele é farmacológico, o tratamento é multidisciplinar e as pessoas conseguem desenvolver muita estratégia para levarem a vida adiante. E é o psiquiatra que dá o remédio? Normalmente é o psiquiatra ou neurologista. Alguns neuropediatras também prescrevem, né? A gente está chegando no fim. E foi tão rápido, e ele já está me dando um adeuzinho ali que eu não estou gostando, porque ia ser tão bom. Acho que você vai voltar. Ai, que espero. Né? Vai voltar porque foi muito bom e a gente quer saber mais coisa. Eu estou no Instagram, Daisy Gouveia Oficial. Vocês depois podem no canal do YouTube rever esse programa e pode ver os meus podcasts também. Teu Instagram qual que é? Você quer... É CM Memória. CM Memória. CM Memória, que é Cláudia Maia Memória, CM abreviado. Mandei um beijo pra Conceição, que ela tá falando que foi muito rápido. Um beijo, Conceição. Nós vamos voltar, Conceição. Um beijo para você, que dê tudo certo com a sua filha, que as nossas dicas podem ter te ajudado, viu? Então a gente fica por aqui. Até segunda-feira, 17h30. Adorei, Cláudia, que você tenha vindo. Foi muito bom. Muito obrigada por você ter aceitado. E a gente vai fazer outros, hein? Vai fazer outras. Beijo, até segunda. Tchau, obrigada pelo convite.